Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Primeiramente, clamando ao nosso Deus, que tenha sobre nós as suas mãos, que nos guarde, que nos proteja, que nos abençoe. O estudo desta manhã tem por tema a humildade de Jesus antes de voltar para o Pai. O texto básico está em João 13, do verso 3 ao verso 11. A Bíblia em que meditamos, Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Bom, meus irmãos, você já se perguntou por que Jesus lavou os pés de seus discípulos? Vamos nos determos um pouco no texto escolhido para ilustrar esse estudo. Encontramos Jesus tomando a ceia com seus discípulos. Era hábito dos judeus lavar-se antes de comer e se escandalizavam com Jesus por não fazer isto. Veja, e entrando assentou-se à mesa, mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes de jantar. Lucas 11, verso 37 e 38. O que fez Jesus? Comeu e depois despiu-se, cingiu-se com uma toalha e foi lavar os pés de seus discípulos. Por que fez isso? A palavra nos diz que a ceia foi servida por Jesus. Veja, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos. Mateus 26, verso 26 e 27. Jesus não foi servido, ele serviu. O ato de lavar os pés era feito pelos servos, como diz a palavra. Ela se levantou, depois inclinou-se o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de seu senhor. 1 Samuel 25, verso 41. Mas Jesus tinha sua maneira de ensinar, usando as coisas simples. Ele nos dava profundas lições e foi isso que fez. Muitos são aqueles que usam este ato como uma liturgia e isto fazem em determinada época do ano como demonstração de cristianismo. Não foi isso que Jesus pretendeu mostrar. O que Jesus nos ensinou ao lavar os pés de seus discípulos era que ao tomar a ceia eles já haviam purificado a alma e o espírito, o que na verdade
pouco se importam em purificar, se preocupam com o corpo, com a beleza externa, com o vestuário, mas pouco se importam com a purificação da vida espiritual. Mas Jesus disse que faltava algo, a purificação dos pés. E por isso foi que disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. O que dizia era que devemos seguir o exemplo de Jesus, que nessa refeição, além de oferecer pão e vinho, vai mais além e faz conhecer aos que o querem seguir que aqueles alimentos jamais serão os mesmos quando forem dados em seu nome. Pão e vinho oferecidos em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, serão verdadeiramente o corpo e o sangue do Salvador. Por isso nos purifica e santifica. Mas por onde caminham e nos levam os nossos pés? Cristãos preocupados com atos litúrgicos que por muitos são feitos sem sequer saber por que o fazem. Não é apenas um ato litúrgico que devemos seguir a Jesus, é só em determinados dias do ano. Devemos seguir a Jesus de uma maneira bem diferente. Não será com atos litúrgicos que vamos dar testemunho de humildade, ser humilde em determinado dia do ano e arrogante nos demais. Entendo que ali, naquele momento, Jesus deu uma das maiores lições que o cristão deve aprender. Ele disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Judas participava da ceia com ele e com os seus discípulos, mas sua alma, seu espírito e seu coração estavam cheios de maldade. Será que todo aquele que professa seguir a Cristo está limpo ou o está traindo? Para onde será que seus pés os estão levando? Jesus, naquele momento, nos falava de comunhão. E só terá comunhão com Jesus aquele que se purificar. Mas como é fazer isso? Não sei se vou conseguir dizer o que isso representa, pois é algo muito profundo. Mas o texto escolhido nos fala que se eu te não lavar, não tens parte comigo. Neste momento, Jesus estava prestes a ser levado para a crucificação. Em breve haveria derramamento de sangue para que pudesse haver purificação de vidas que serão salvas. E foi por isso que disse: se eu não te lavar, você não se libertará do pecado. Eu vou estar naquela cruz, despido, humilhado, mas lavando os seus pecados. A purificação, desde que Jesus ainda estava junto de nós, é contestada. E isso a palavra nos revela. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. João 3, verso 25. E a resposta de João é mais ou menos aquilo que Jesus disse a Pedro: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João 3, verso 27. E a purificação vem de Jesus. E disse que necessitava de que ele fosse lavado para participar dele. E Pedro então mudou de ideia. E nós, será que mudamos de ideia quando nos lembramos de que sem que sejamos purificados e lavados, não haverá como fazer parte de Jesus e que só Ele pode nos dar aquilo que é dado do céu? Encontro nessa palavra que Jesus sempre nos amou. Veja como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, verso 1. E foi por causa desse amor
que ele decidiu nos servir e humildemente decidiu beber do cálice da humildade para que fôssemos lavados, agora não com água, mas com seu sangue. Veja a explicação que foi dada por ele quando disse a Pedro que só precisava lavar o que ainda estivesse sujo. Assim, ele comentou sobre o grupo dos apóstolos. A maioria já estava purificada, mas nem todos. Judas, o Iscariotes, não mantinha comunhão com Cristo, porque seu coração foi dominado por Satanás. E assim dominado, segue o caminho uma grande parte da população desse mundo. Preferem se deixar dominar pelo pecado. Voltando ao texto básico, veja o que foi que Jesus disse. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Ele enfatizou que só os pés é que necessitava ser lavado, e com isso se alcançaria a santificação. Mas para melhor entender o que Jesus estava dizendo, vamos voltar à palavra. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, verso 13. Porque temos que fazer veredas direitas para os nossos pés? Isso o verso seguinte nos fala. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. O caminho, nós sabemos qual é e para onde nos leva, e quem trilha este caminho são os nossos pés. Por isso, têm que ser lavados pelo sangue do Cordeiro, para que não caminhem no caminho do pecado. Jesus teve ali um gesto de humildade para com seus discípulos, lavou-lhes os pés, mas se nos reportarmos a palavra, vamos encontrar um outro momento que precedeu a morte de Jesus, que também nos mostra a importância daquilo que Jesus falou com Pedro sobre a purificação e a unção dos pés. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento. Lucas 7, verso 38. Isso foi um gesto de muita humildade, regar os pés de Jesus com lágrimas, beijá-los e enxugá-los com seus cabelos. A palavra do Senhor continua a nos falar da importância de nossos pés na santificação, porque quem deles cuida mostra-se humildes. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha-a até o chão e derruba-a até o pó, e pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Isaías 26, verso 1 e 7, de 1 a 7. Jesus mostrou-se humilde para servir e, tendo lavado os pés dos discípulos, Jesus disse: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu os fiz, faça-os vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13, verso 14 a 16. Jesus se esvaziou, deixando a glória do céu para servir aos homens. Ele mostrou que nós devemos nos humilhar para servir uns aos outros, pois assim como ele lavou os pés, nós devemos procurar oportunidades para humildemente servir uns aos outros, porque foi assim que Jesus viveu, em tudo se humilhou e assim o fez até o último momento de vida aqui na terra, porque se assim viveu, foi assim também que morreu. Filipenses nos fala um pouco mais desse Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, do verso 5 ao 7. Jesus, o Filho de Deus, nos dá lições de humildade, mas ainda encontramos cristãos que não conhecem e não dão nenhum valor a isso, pois professam humildade sem saber o que ela representa, pois no meio do povo de Deus estão sempre se exaltando. Porque a humildade deve sempre fazer parte do povo de Deus. Por que humilhar-se? Vamos saber por quê. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas que ele odeia e a 7ª ele abomina. E são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamento perverso, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, versos 16 a 19. Onde está inserida a humildade? Tudo isso faz parte de um contexto de arrogantes. A palavra adverte: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, verso 16. Jesus não fazia nada de si mesmo. Ele sempre recebia do alto os ensinamentos. Por que será que hoje vemos tantos querendo se mostrar sábios, sem que do alto tenha recebido o ensinamento? A palavra está advertindo, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em simplicidade do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, verso 23. A aparência de sabedoria não é sabedoria vinda de Deus, nem do Espírito Santo. Isto é satisfação do seu eu. A palavra classifica isso como sendo presunção maligna. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Tiago 4, verso 16. Jesus estava nos dizendo que a nossa humildade é fundamental para que haja em nós a purificação de nossos pecados pelo seu sangue. Quando Jesus pregou o sermão que define o caráter do verdadeiro discípulo ou do verdadeiro cristão, suas palavras iniciais foram diretas ao coração. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Ele continuou a pregar durante mais 3 capítulos, mas muitos ouvintes não ouviram, porque nunca conseguiram avançar na fé. O seu eu sempre falou mais alto. Muito embora as mensagens sejam pregadas, alertando o cristão para que os reais ensinamentos deixados por Jesus, são muitos aqueles que não conseguem entender essas mensagens e acabam por cair em ouvidos surdos de cristãos que não assumem a aparência do povo de Deus, mas são arrogantes, que não querem mesmo reconhecer a posição de Jesus como Senhor.
pois não é assim que ele e sua palavra estão plantadas em seus corações. A palavra do Senhor é muito clara. Jesus, ali desnudo, enrolado em uma toalha, lavando os pés de seus discípulos, nos revela de que não há outra maneira de caminhar com Deus se não for com humildade diante dele. Pois se não for com humildade, não andaremos de modo nenhum com ele. A palavra nos declara isso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6, verso 8. Foi isso que Jesus estava ensinando. Andamos em humildade diante do Senhor, somos servos, Ele é Deus. Quem sou eu para estar advertindo alguém de como se deve agir para ser um verdadeiro cristão? Pode ser até que nesse momento eu esteja sendo julgada por alguns de vocês, mas vou só falar daquilo que nos fala a palavra, porque eu não estou ensinando, estou como vocês, também aprendendo. Mas vamos à palavra. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. E para não cairmos, temos que nos segurarmos em alguma coisa. Para isso temos 4 amparos para nos segurarmos, que são a palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou concluir esse estudo falando de alguém que cuidava estar em pé e caiu. Vamos visitar um rei chamado Uzias. Ele tinha somente 16 anos quando seu pai, o rei Amazias, que desde o tempo em que se desviou do Senhor, houve contra ele conspiração em Jerusalém e foi assassinado. E sem que ele pudesse esperar, sem que Uzias pudesse esperar, teve que assumir o trono, tornando-se rei de Judá. E ele reinou em Jerusalém por 52 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor durante todos esses anos, e por isso julgava estar de pé. É o que acontece com aqueles que estão por muitos anos na casa do Senhor, se acham melhores, sabem mais do que aqueles que chegaram ontem, afinal, têm muita intimidade com Deus, fazem de tudo na casa do Senhor, desde o louvor até pregar, oram com mais eloquência, sabem usar e manejar a palavra, cuidam estar em pé. Assim foi com o rei Uzias. O Senhor verdadeiramente abençoava a vida desse rei. Ele respeitava o Senhor e sua palavra, e Deus o abençoava abundantemente. E o seu reino se expandiu, e o rei fiel conseguiu dominar seus inimigos de todos os lados. Sua reputação se espalhou a outros países. Uzias se fortaleceu a ponto de se exaltar e perder sua humildade. Foi então que caiu, e então tudo mudou. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Segundo Crônicas 26, verso 16. Não restam dúvidas de que Uzias era um homem especialmente escolhido por Deus para conduzir seu povo, e assim foi durante muitos anos. Uzias serviu o Senhor fielmente, porém não estava autorizado a entrar no templo para queimar incenso. Esse papel estava reservado para outros homens escolhidos por Deus, os sacerdotes que serviam no templo. Uzias, não estando mais contente com o desempenho do chamado que o Senhor fez para ele, tentou assumir uma função para a qual não havia sido chamado e foi fortemente repreendido por seu erro. Estava confiante demais e achou que tudo o que havia recebido de Deus era pouco e que merecia receber mais.
O sacerdote Azarias e mais 80 outros sacerdotes seguiram Uzias até o templo e desafiaram seu ato presunçoso. Uzias enraiveceu-se, pois que se achava muito poderoso diante do Senhor, mas o Senhor respondeu imediatamente ao seu erro. O rei ficou leproso ali mesmo no templo, diante dos olhos dos sacerdotes. Eles imediatamente o atiraram fora do templo. E Uzias correu da casa de Deus, percebendo que o Senhor tinha punido sua arrogância. Seu filho assumiu os negócios do estado e deixou o leproso Uzias isolado em sua casa pelo resto de sua vida. A vida abençoada de um grande homem foi arruinada por um ato de desobediência. Uzias foi derrubado por seu próprio orgulho. Ah, cristão, cuidado com o seu tempo de casa. Cuidado com mãos que passam sobre sua cabeça para que não venha a se ensoberbecer e se achar melhor que os irmãos, para que não façam como Uzias, que para satisfazer o seu ego ou o seu eu, querer tomar todos os espaços do templo, desempenhando papel além daquele que o Senhor te comissionou. Está em pé? Cuide para que não caia. E a palavra nos fala que os pés do povo de Deus será posto sobre aqueles que os perseguem, pois que simboliza a derrota dos inimigos, quando o vencedor põe o próprio pé sobre o pescoço do inimigo vencido. Isso nos fala a palavra em Josué 10:24. Trazidos, os reis de Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Vamos também em 1 Coríntios 15, verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Para isso é que Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Aqui estão os verdadeiros cristãos, aqueles que estão diante do Senhor em espírito e verdade, em louvor e verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe a todos, que sejamos verdadeiros adoradores do nosso Deus e não de outros deuses. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos.